Segundo São Mateus, capítulo de número 3, versos de 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Senhor, nós queremos submeter-nos ao Senhor na exposição da Tua Palavra, com um coração contrito e quebrantado, Senhor, nos apresentamos diante do Senhor. Suplicamos que o Rei nos fale através da Sua Palavra, que ela ilumine o nosso coração. Saímos daqui, Senhor Deus, pujantes com o Teu ensino, maravilhados com a Tua lei, porque o Rei está em nosso meio e Ele está assentado no Seu trono. Assim nós te oramos, agradecidos, suplicando que o Senhor use o Teu vaso de barro, para honrar e agradecer o Teu nome. Irmãos, há exatos 7 dias, nós passamos talvez pela maior das decepções da nossa comunidade. No final do domingo passado, o término do culto, podemos observar como os semblantes dos irmãos estavam decaídos. Realmente foi um dia muito triste, um dia em que a esperança de certa mudança no nosso país, de maior liberdade de culto, menos ataques à nossa fé, os nossos valores, foram abalados momentaneamente por aquele resultado. Certamente muitos de vocês passaram uma semana tribulada, mas Deus, irmãos, nos fez passar mais uma semana em paz. Aqui nós estamos. No final daquele domingo, nós saímos daqui com perspectivas difíceis, com a esperança abalada, porque nós somos frágeis, porque nós somos humanos. Revelamos isso com mais clareza naquele momento. Mas o Rei, aquele Rei, está sentado no trono. O Rei que Isaías viu continua assentado no seu trono, governando. Por isso nós estamos aqui novamente. Passou uma semana e o povo de Deus continua aqui reunido em paz, porque é o Senhor, nosso Deus, que nos sustenta. E Ele é tão bom, esse Deus Ele é tão maravilhoso, que numa exposição como essa, que é continuada, onde o pregador não pode escolher texto, o Senhor mesmo se encarrega de escolher um texto propício para a sua igreja. Nós estamos hoje diante da unção do nosso Rei, não um rei terreno, passageiro, mas um Rei eterno. O Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho do Rei. E esse Rei vem sendo revelado ao seu povo, versículo por versículo, capítulo por capítulo.
Se você observar comigo no capítulo 1 de Mateus, do verso 1 ao verso número 17, o nosso rei é apresentado através da sua linhagem real. Jesus é filho de Davi. Ele é verdadeiramente rei. A sua ascendência é real. Ele é um rei que estava nascendo, tão esperado Messias. O tipo do seu nascimento não é comum. Por isso que Mateus gasta alguns versículos do 18 ao 25 explicando o nascimento extraordinário desse rei. O rei nasce de uma virgem e é dito: ele é filho de Deus. Ele é filho do homem, mas ele também é filho de Deus. O rei menino já é perseguido nos seus primeiros dias de vida. Capítulo 2 de Mateus. Os magos visitam a terra de Israel e querem entregar presentes ao rei. Mas um outro rei ímpio se levanta contra o reinado do Senhor, persegue o Senhor, mas Deus livra o nosso rei da morte. Engana a Herodes. Cristo cresce. Mas o grande rei precisa de um arauto, precisa de um porta-voz, de alguém que venha para preparar o caminho. E Deus prepara alguém com esta vocação, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 12. João Batista é o arauto do nosso rei. Ele vem para apresentar, para aplanar o caminho do nosso rei. Ele é um arauto colocado no deserto com uma só pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus estava para chegar, e isso era muito próximo. Havia uma grande expectativa do chegado do grande rei. E a expectativa de rei é a expectativa de pompa, de glória. Mas no caso de Jesus, isso não acontece. O seu arauto, o seu porta-voz é alguém que se vestia de pele de camelos, que vivia no deserto, que se alimentava de mel silvestre. Um homem que só tinha uma pregação dura e não muito palatável aos ouvidos humanos: arrependam-se, produzam bons frutos dignos de arrependimento, porque o rei está chegando. A pá está colocada diante da raiz, e ele virá arrancar as árvores que não dão bons frutos. Era um arrependimento presente, mas imediatamente nos levava a uma grande ameaça escatológica: ou vocês se arrependem hoje, ou ele virá e arrancará as árvores que não dão bons frutos. Capítulo 3, verso 13, traz exatamente o anúncio dos primeiros passos desse reino. O Senhor é publicamente apresentado. Veja comigo o verso número 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia, de onde ele havia sido conduzido pelos seus pais, para o Jordão. Veja comigo que no capítulo 3, verso 1, a expressão é muito parecida quando fala de João. Naqueles dias apareceu João pregando. O texto original é exatamente a mesma expressão. Apareceu publicamente. Primeiro aparece João, aquele que viria preparar o caminho do rei, o arauto de Deus. Agora, o próprio Cristo, o rei, é apresentado publicamente. Interessante é que, à medida que o rei se aproxima e que ele é apresentado publicamente, imediatamente a isso acontece a diminuição da importância, da evidência do arauto.
João vai perdendo a ênfase que ele tinha. O rei chega, o arauto diminui. Ele não tem nenhum problema com isso. O evangelista João nos dá essa informação. Abra comigo em João capítulo 3, verso número 26. João 3, vinte e seis. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele está dizendo, o que aquele homem está fazendo é porque veio do céu, ele tem autoridade. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, já se cumpriu o meu ministério. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse aqui é o pregador enviado pelo Senhor. Ele sabe o momento exato em que deve pregar. Ele sabe qual a importância dele no ministério, qual a importância dele no reino. Mas no momento oportuno, ele cede lugar a quem realmente merece a glória, o poder e a honra. Chegou o rei. João disse: agora convém que ele cresça e que eu diminua. Nossa, que bom quando nós percebemos pessoas que têm humildade em reconhecer a importância que tem no reino de Deus, mas a sua limitação. Deus tem levantado em nossos dias grandes homens, grandes servos de Deus, homens capacitados para a pregação, para a exposição do texto bíblico. Mas cada um desses homens incorre num grande risco de não saber o ponto certo, a hora certa de falar e de se calar, a hora certa de perceber que até ali Deus lhe deu a oportunidade e o Senhor pode dar outra. Na sua vida, isso também é algo extremamente presente em diversos aspectos. Você precisa saber exatamente o que Deus quer de você, na sua vocação profissional, na empresa que você trabalha, na repartição que você trabalha, como patrão ou funcionário. Você precisa perceber qual a vocação que Deus lhe deu e desempenhá-la dentro dos seus próprios limites. Nem avançar, nem ser mais do que Deus lhe deu, nem menos do que Deus. João sabia exatamente qual era o papel dele no reino. Ele disse: até aqui foi o meu papel. Agora convém que ele cresça, que passo a passo eu diminua. Mas é perniciosa a tendência da nossa época, irmãos. Porque essa luta para ser o que não se é, para ter o que não se tem, entra na igreja. E a igreja começa a ter os mesmos erros do mundo: politicagem, inveja, briga por cargos. A estrutura hierárquica da igreja é muito simples e foi deixada pronta pelo Senhor. A igreja tem pastores, presbíteros e diáconos. Cada um desses ofícios é claramente exposto na Escritura quais são os requisitos básicos. Basta a igreja observar, testar
votar, e aquelas pessoas estão imediatamente investidas naquele cargo com o poder que foi dado por Deus. Não precisa de politicagem, não precisa de pedir voto, absolutamente. O que se vê é que pessoas que não têm vocação tentam adentrar a esses cargos, a esses ofícios, por menos escusos. A igreja começa a promover uma ânsia pelo crescimento, pela a importância, por participar de absolutamente tudo, ir à frente, quando você nem mesmo tinha aquela vocação. Não é demérito para você contribuir com aquilo que Deus lhe deu, é exatamente a vontade de Deus. Se Deus lhe chamou para ser um bom crente, servindo ao Senhor com as suas finanças, servindo ao Senhor com a sua oração, servindo ao Senhor naquilo que Ele lhe deu, isso é a vontade de Deus. A outros Ele deu, além disso, o privilégio, mas a responsabilidade de pregar, de ouvir, de aconselhar, de fazer algo que é uma função distinta, mas não mais gloriosa do que a sua. É necessário que você entenda qual a sua vocação no reino de Deus. Se Deus lhe chamou para ser diácono, seja um bom diácono. Se Deus lhe chamou para ser presbítero, seja um bom presbítero. Mas se Deus não lhe chamou para nada disso, seja um bom crente aonde Deus lhe chamou. Porque o que importa é que Ele cresça, que cada um de nós diminuamos. Ainda no verso número 13, diz o texto sagrado: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia. É interessante que Marcos, no capítulo 1, verso 9, acrescenta mais precisamente o lugar. É em Nazaré da Galileia, a cidade que Jesus fora criado, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus sai da Galileia e vai até o Jordão para ser batizado. Mas é intrigante uma informação que Mateus não dá, que João também não dá, mas que Lucas traz. Abra comigo Lucas capítulo 3, verso número 21. Lucas capítulo número 3. Diz assim, verso 21: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Veja bem, a informação nova é: todo o povo foi batizado e por último foi batizado Jesus. Jesus, o rei que estava sendo apresentado publicamente, entrou numa fila para ser batizado e esperou toda a fila para ser batizado. Ele ficou lá orando. Veja, estando ele a orar, o céu se abriu. Estava o Senhor esperando a vez de ser batizado. Ora, era o Filho de Deus, o grande rei de Israel, que estava para ser não apenas batizado, mas apresentado publicamente como rei. O que é que ele faz? Entra na fila e espera. Qual seria a consciência que João Batista tinha daquele homem que se achega à fila? Irmãos, João Batista era primo do Senhor. João Batista foi educado. Seus pais falavam para ele do seu primo, do nascimento virginal do seu primo, de tudo o que aconteceu e de todas as promessas. João sabia quem era Jesus. Nós não sabemos se ele teve contato, provavelmente não. Talvez seja esse o primeiro contato desses dois primos. Mas é justamente no batismo que Deus vai fazer com que João reconheça. Até o reconhecimento de João por parte de Jesus é interessante e é extraordinário. Como Jesus fica sabendo, como João fica sabendo que Jesus estava ali. Abra comigo agora no texto de João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo 1.
verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça e sobre graça. Veja agora, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A consciência que esse homem tem, como é que ele soube disso? Verso número 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém conhece a Deus, ninguém sabe quem é Deus, a não ser que Ele mesmo se revele. Ele se revela no Filho. Até aí, ótimo. Mas o interessante é que no texto original, a palavra revelar é uma palavra muito conhecida entre os teólogos. É exegese, ou seja, é a extração do sentido do texto. João está dizendo que Jesus é a extração, a interpretação plena de Deus. Quem interpreta o que é Deus, quem é Deus, como Deus se revela, é o próprio Jesus. Jesus é a exegese de Deus. João fica sabendo quem estava na fila, porque o próprio Jesus se revela. E aí, com a exegese de Deus, aí com a interpretação correta de Deus através de Jesus, vem as consequências, ainda no capítulo 1, verso número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 31. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhando, dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como um pombo e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Ele ficou sabendo antecipadamente como o próprio Deus revelou: na fila haverá um Filho de Deus. Cristo, a exegese de Deus. Quantas vezes você já tentou revelar Deus para alguém? A gente faz de tudo, a gente usa todos os argumentos, tudo que a gente sabe de Bíblia, todo tipo de estratégia, e a pessoa continua cética, ouve, talvez até entenda o sentido, mas não crê. Não existe nenhuma estratégia que você possa colocar em prática, nenhum programa de evangelismo, nenhum congresso, nenhuma cruzada, nada, absolutamente nada que venha a mudar o coração do homem pecador, a não ser Cristo, a exegese de Deus, revele o Pai através do Espírito. Essa é a única forma de transformação do coração, é quando Cristo revela o Pai pelo Espírito. E nesse momento João não se sente mais capaz de ministrar o sacramento. Volta comigo para Mateus capítulo número 3. Verso número 14. Ele, porém, dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Ora, ele teve dificuldade de batizar um fariseu e um saduceu, justamente pelo oposto, porque não tinham frutos dignos de arrependimento. O batismo era a proclamação pública de que aquela pessoa era pecadora, mas o Espírito Santo de Deus revelou que Cristo era o Cordeiro de Deus, assim como João disse no capítulo 1, Cristo é o Cordeiro perfeito
perfeito de Deus, imediatamente João conclui: eu não posso batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti. Tu é que tens o batismo com o Espírito e com fogo. Como é que tu vens a mim? Tu és o Cordeiro de Deus. João tinha em mente o conceito que é revelado lá em Hebreus capítulo 7, verso 7. Ora, é impossível que o inferior abençoe o superior. Hebreus capítulo 7, verso 7. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus que lhe leva à humildade. Eu sou menor do que o Senhor, como eu vou te batizar? Batizas tu a mim? Que bom, irmãos, quando você busca conhecer a Deus. Que bom quando você estuda. Que bom quando você tem amor pela teologia, pela sã doutrina. Você se esmera em ler bons livros, em estudar a Escritura, e não deixar de participar da escola dominical. Isso é ótimo. Mas se isso gera algum tipo de soberba no seu coração, sabe que você não está aprendendo absolutamente nada. Quanto mais João aprendia de Deus, quanto mais Cristo revelava ao próprio Deus Pai, mais ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de te batizar, batizas tu a mim. Como será se conseguimos unir sempre a sede pelo conhecimento com a humildade do conhecimento? Quanto mais se conhece a Deus, mais você tem misericórdia pelos seus irmãos, misericórdia pelo pecado dos seus irmãos, porque você sabe também que é pecador. Você tem mais paciência, você tem mais compaixão, você se assemelha mais a Deus, porque quanto mais você conhece, mais você quer ser parecido com Ele. É impossível alguém que conhece verdadeiramente a Deus virar um soberbo. Verso número 15 diz o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele vai admitir. Esse versículo nós vamos dividir em duas partes para melhor entendimento. Primeiro, ele diz: o questionamento de João é: eu não posso te batizar. E Jesus diz: calma, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A que Jesus está se referindo, irmãos? A cena que está sendo traçada aqui não é um simples batismo apenas, há muita coisa por trás. É um rei que está sendo colocado, mas parece que não é só um rei, parece que há algo maior por trás de toda essa cena. A cena é de purificação, porque essa é a intenção do batismo. E ali uma oferta está sendo entregue. Eu me entrego como oferta. Onde isso está escrito? Abra comigo Isaías capítulo de número 53. Versos 4 e 6. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, nós todos. Agora abra comigo na segunda carta à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 19. (18 e 19).
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, imputando a Ele próprio, e nos confiou a palavra da reconciliação. Voltando agora os olhos lá para o texto de Mateus, Jesus diz: calma, deixa por hora, porque é necessário que toda a justiça seja cumprida. Isaías 53 diz: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. A revelação do batismo de Jesus não é apenas de um batismo, mas é de uma cerimônia de purificação. E nessa cerimônia de purificação havia necessidade de uma oferta. Quem é a oferta? Cristo. Ele se entrega, ele diz: eu preciso cumprir a justiça de Deus. Como se cumpre a justiça de Deus? Entregando-se uma oferta perfeita. Aqui estou eu sou a perfeita oferta. Eu cumprirei cabalmente a justiça do meu Pai. E esse cumprimento, essa obediência do Senhor, ela é ativa e passiva. Ela é ativa no sentido que Ele se entrega, e é passiva no sentido de que na hora que Ele se entrega, Ele fica mudo. Ninguém o tomou, Ele se deu, mas no momento em que Ele se dá, Ele emudece. Ele cumpre aquilo que faria uma ovelha, uma perfeita oferta ao Senhor. A gravidade dessa informação é tão grande, irmãos, à medida que você entende que o Cordeiro perfeito de Deus foi entregue por conta do seu pecado. Ele pagou todo o escrito de dívida que estava sobre os seus ombros. Ele tomou sobre si e se fez ovelha muda. Pagou, trouxe a paz, e você ainda continua pecando. E você diariamente tem o dia da obra de Cristo. E todos os dias você pega a lei de Deus e transgride. O Cordeiro de Deus foi morto para que o seu pecado fosse coberto. E você peca diariamente contra ele. Isso deveria nos constranger, irmãos. Não foi qualquer um que morreu, foi uma oferta perfeita que foi dada. Ele era uma ovelha muda, ele não tinha nenhum tipo de culpa para estar ali, mas ele tomou a nossa culpa e levou para a cruz do Calvário. Quando João entende isso, imediatamente no capítulo de número 3, verso 15 de Mateus, ele diz: então ele o admitiu. João percebe a necessidade do cumprimento da lei do Senhor. Quando ele percebe que aquilo é uma oferta, ele diz: eu preciso admitir. Ele não questiona a Deus. É necessário o cumprimento da lei do Senhor. João não era mais piedoso do que o Senhor exigia. João não queria ser mais humilde do que o necessário. Não é falsa humildade. Quando ele disse que era necessário que o rei crescesse e ele diminuísse, ele sabia em que sentido isso se dava. Quando o seu rei disse: João, me batize, ele admitiu: o Senhor batiza. Isso é tão diferente da falsa piedade da nossa época. Pessoas que se vestem de uma piedade puramente uma hipocrisia, uma roupa, uma máscara que se coloca, e aí fala como crente, parece ser crente, e às vezes quer colocar lei sobre lei onde não há lei, vivendo uma vida de ascetismo, condenada pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, condenada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Basta que você viva
aquilo que está revelado na palavra de Deus. Não queira ser mais piedoso, porque nem o padrão que nos foi dado, que é altíssimo, já é de perfeição, não invente lei sobre lei, porque nesse padrão nós conseguimos seguir. No momento que João é confrontado pelo Senhor, ele imediatamente pode ir para o batismo. O batismo esse, que era uma purificação sacerdotal. Não é só uma oferta. Para que houvesse uma oferta, era necessário também um sacerdote. E essa purificação do batismo, ela é semelhante em alguns aspectos a algumas cerimônias da antiga aliança. Abra comigo no livro de Números, início da Escritura, Números, capítulo de número 8. Números 8, verso 5. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhe farás para os purificar. Asperge, ou seja, derrama água por cima, não imerge. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Até aí. Cerimônia de purificação ordenada a Moisés é que ele aspergisse água, ele derramasse, ele não imergisse água. É assim também no Novo Testamento, é por aspersão. Mas ainda há alguma dúvida? Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, ou seja, a água a qual, figurando o batismo, agora foi salva. Veja o que Pedro está dizendo. Na época de Noé, Deus derramou um dilúvio sobre o povo, muita água, e aí quando ele emergiu os ímpios para a destruição, não imergiu os salvos. Os salvos foram como salvos pelo batismo, só pela água que respingava. O dilúvio, para os que estavam debaixo da água, era juízo. Para os que estavam acima da água, era como um batismo, era sinal de vida, purificação. Terceiro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 10, explicação do apóstolo Paulo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, 2 primeiros versos. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, ele se reporta ao povo no deserto, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Como é que foi o batismo no Antigo Testamento? Foi por imersão? Não, quem foi imergido na água foi o exército de Faraó, o povo de Deus. Foi com que aspergido água sobre a cabeça, no deserto, no mar e na nuvem. Nós não vamos fazer confusão por conta da quantidade de água do batismo. Esse não é um problema. Muito embora a Bíblia é clara, os dois testamentos, a água que era aspergida sobre a cabeça não era inundada no homem. Nós não temos problema com a quantidade de água. O problema é se você não entende, se você não participa, se você não tem o sinal e o selo da aliança.
se você não procura o batismo, e se você não tem esse batismo com uma convicção no seu coração, com uma purificação do seu coração, se isso não é realidade, ainda que seja pouca ou muita água, algo está errado. O batismo, ele foi ministrado inclusive ao Senhor, e ele não reputou o batismo em menor conta. Ele disse: João, é necessário que você me batize para o cumprimento da lei do Senhor. Voltemos ao texto de Mateus, capítulo 3, verso 16, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Marcos capítulo 1, verso 10, ele é mais enfático. Ele diz: viu os céus rasgando-se. Não se abriram os céus foram rasgados ao meio. De onde veio essa expressão? Os céus foram rasgados ao meio. Abra comigo em Isaías capítulo 64. O povo de Deus estava sendo ameaçado por povos ímpios, e a oração, o clamor do profeta, no capítulo de número 64 é: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ó, se fendesse os céus ao Senhor e se descesse. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz a mesma coisa: ah, Senhor, se tu descesse, se tu fendesses os céus. Mateus e Marcos dizem: os céus foram abertos. E Marcos diz ainda com mais ênfase: os céus foram rasgados ao meio. Para quê? Os céus foram rasgados, uma pomba desce, uma voz sai desses céus. Para que tudo isso? Olha, uma oferta foi entregue. O ambiente é cultico. Um rei estava sendo apresentado. Que cerimônia ainda precisava se revelar? A cerimônia onde Deus aceita Cristo nos seus 3 ofícios. Jesus é batizado, logo sai da água. Ele olha e vê os céus abertos, o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, e a voz dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o rei que está sendo ungido, assim como Davi foi ungido em 1 Samuel, capítulo de número 16. Ele é o rei. É aqui a cerimônia de unção do rei. A partir de agora, o evangelho toma outro rumo, porque o rei chegou. Não é necessário mais arauto, porque o próprio rei irá falar ao seu povo. Mas ele não é só rei, ele também é profeta. Mateus capítulo 17, verso 5, no Monte da Transfiguração, o Senhor diz: ouvi o meu filho em quem me comprazo, ele é a vontade revelada, ele é o meu profeta, a ele ouvi. Ele é rei, ele é profeta, ele também é sacerdote. Ele está sendo ungido nesse dia, não só para entregar-se como oferta, mas para ser o próprio ofertante. Ele está entrando no Santo dos Santos. E quando ele entra no Santo dos Santos, os céus se abrem e a voz de Deus diz: eu aceito a tua oferta. Esse é o meu filho. O que é que esse filho tinha feito até agora na terra? Absolutamente nada de maneira salvífica, mas ele já era aceito, porque ele era o perfeito Cordeiro de Deus. Estava reservado para ser rei, profeta e sacerdote. A figura da pomba também é muito importante no Evangelho de Mateus.
Mateus capítulo 10, verso 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Porque as pombas são puras, as pombas trazem um ambiente de paz. A unção do sacerdote, rei e profeta mostram o caráter de Deus, o caráter de pureza. Aqui se cumpre várias profecias do Antigo Testamento, mas principalmente no Salmo. O Salmo que nós cantamos antes da pregação, o Salmo número 2. Abra comigo. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aonde se cumpriu isso em Mateus? Capítulo 2. Herodes persegue o rei menino e tenta matá-lo, se enfurece contra o reinado do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Deus faz? Verso número 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E foi isso que Deus fez com Herodes. Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo número 2, Deus fez Herodes se iludir. Ou seja, Deus zombou de Herodes. Deus zombou do rei que queria destruir o seu ungido. Deus ri e se zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurados todos os que dele se refugiam. Eu proclamei o meu decreto: tu és meu filho, o meu amado, eu hoje te gerei, eu hoje te constituí rei, profeta e sacerdote. Mas se o Salmo 2 foi cumprido, por que ainda nós clamamos por um melhor governo, por melhores condições, por um mundo mais justo? Abra comigo no texto de hoje, Apocalipse capítulo número 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos os
traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, Todo-Poderoso. Você não vê ainda o reinado de Cristo? Você não vê com seus olhos? Ninguém vê. Nós vamos estar dizendo: haverá um dia em que todo olho o verá. Inclusive aqueles que nos traspassaram, aqueles que morreram nos seus pecados, eles também verão, porque a aparição de Cristo vai ser visível. Todos o verão. Rei dos reis, que nos constituiu reis, profetas e sacerdotes. Nesse dia, o reinado do Senhor aparecerá. E aquilo que nós já sabemos, irmãos, que Deus reina sobre nós, será visível a todos. Se alguém que duvide, espere que as palavras de João vão se consumir. Mas até lá, qual é a nossa oração? Ora, é a mesma do profeta Isaías, quando estava temeroso pelas perseguições de povos e de reis ímpios. Ó Senhor, se tu fendesses os céus, ó, se tu rasgasses os céus e viesse em nosso favor. Ele já rasgou os céus, irmãos. Ele reina sobre a sua vida, Ele reina sobre a sua casa, Ele reina sobre a nossa igreja, Ele reina sobre a nossa cidade, Jesus reina sobre o nosso estado, Jesus reina sobre o Brasil, ainda que nós não vemos, Ele está sentado no seu trono, Ele rege a nossa nação, e nós somos os seus súditos, e não de homens ímpios. Ele fendeu os céus, e Ele está ao nosso lado. Aleluia. Debaixo de um juízo iminente, como nós estamos passando nos nossos dias, o sentimento de angústia que nos abateu nessa última semana, que reação você vai ter a isso? Vai se sentir um coitadinho, rejeitado, não tem mais jeito no nosso país? Ou você vai clamar uma voz profética: Senhor, livra-nos dos reis ímpios, zomba da cara deles, Senhor, salva o teu povo dos maus dias. Mas se o Senhor quiser que esses maus dias venham sobre nós, nós só queremos uma coisa: ser o Senhor mesmo no nosso reino. Aonde nós quisermos, onde nós estivermos, ser o Senhor no nosso reino. Se você tem o que pode acontecer com o Brasil, e é temeroso, de verdade, é temeroso, mas você está com Cristo, lembre-se, Ele é o Rei. Mas se você tem o que pode acontecer com o Brasil sem Cristo, sabe que a ditadura que está às nossas portas não é absolutamente nada comparável à ditadura de Satanás. Se você cair nas mãos dele, é uma ditadura eterna, sem esperança. Mas se nós chegarmos ao ponto de cair numa ditadura no nosso país, nosso Redentor vive, e um dia Ele virá nos salvar. Que Ele nos conceda a firmeza na fé até esse dia. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar mais uma vez o Salmo número 2.